Chegando ao seu computador, ao seu smartphone, em qualquer lugar que você possa acessar a internet com Passes e Impasses. O podcast do Leme, Laboratório de Estudos em Mídia e Esporte, diretamente do Audiolab da UERJ. Passes e Impasses, o esporte como você nunca ouviu. Eu sou o Felipe Mostaro, esse é o nosso 6º episódio do Passes e Impasses. Aqui falamos das alegrias e dos conflitos do esporte, trazendo sempre aquilo que você ainda não ouviu. O tema do nosso 6º episódio é ativismo torcedor. Você que ainda não ouviu os nossos outros episódios, os 5 episódios, acessa lá nas plataformas do Spotify, iTunes, Google Podcasts e do Deezer. Tá vendo? Tá só crescendo aí a nossa lista, não para de crescer em várias plataformas aí o Passes e Impasses. Tudo para você não deixar de seguir o nosso podcast para receber uma notificação sempre que a gente publicar um novo episódio do nosso programa. Estamos no estúdio hoje com meu amigo Irlan Simões, que é doutorando em comunicação pelo programa de pós-graduação em comunicação da UERJ, pesquisador do Leme e criador do podcast Na Bancada. Irlan, prazer imenso ter você de volta aqui, segunda vez, né? Participou do primeiro e agora nesse tema tão importante está aqui de volta. Salve Felipe, salve pessoal que está ouvindo o Passes e Impasses. Eu sempre que eu tenho que entrar na gravação aqui, eu tenho que pensar, você não está na gravação dos seus podcasts, porque a gente é muito escrachado. Um é muito escrachado, o que eu produzo é um pouco menos, mas também é que a gente tem que botar a postura de pesquisador, né? Então vamos que vamos na miúda. Estamos também com Kleber Neto, que é membro ativo do Movimento Esquerda Vascaína e atualmente professor da Rede Pública de Ensino. Tudo bem, Kleber? Prazer imenso ter você aqui. Numa semana, né? A gente está gravando esse programa 4 de dezembro de 2019. Importantíssimo, a gente vai falar isso ao longo do programa, principalmente desse ativismo torcedor em relação ao Vasco da Gama. Uma honra receber você aqui representando a grande nação vascaína. Obrigado, agradeço o convite, né, em nome do coletivo que vem representando, né, e saudações vascaínas e progressistas, o que eu considero uma redundância, né, numa frase dizer que todo vascaíno deveria ser progressista por nossa história. Então vamos falar um pouco aí sobre ativismo torcedor na arquibancada, dentro do clube. É isso aí, obrigado, hein. Também aqui no nosso estúdio, o nosso diretor Fausto Amaro, nossa produtora Marina Mantuano e o nosso editor, grande amigo Léo Pereira. Muito obrigado pela presença de todos. Depois dessa pequena e importantíssima pré-eleição, vamos começar o jogo. Você sabe o que é um ativista? São as pessoas que lutam por uma causa, são participativas naquilo que acreditam. Atualmente vemos um movimento crescente de ativismo na arquibancada dos grandes clubes brasileiros. Pessoas engajadas em diversos movimentos intra e extra-clube. Torcedores cada vez mais por dentro da política dos clubes para os quais torcem. E como nosso companheiro aqui de bancada, o Kleber, que além de atuar no movimento Esquerda Vascaína, também participa do grupo político Resposta Histórica. Para a gente já começar o nosso programa, Kleber, aproveitando esse gancho, você poderia explicar um pouquinho aí para os nossos ouvintes qual o papel de um grupo político dentro de um clube de futebol? Muita gente diz, né, futebol e política são uma coisa é alienante à outra, as pessoas não vão participar se estiverem lá entorpecidas pelo pão e circo. A gente vê muito essa narrativa e esse ativismo torcedor mostra que o futebol, por ser um palco de disputas de imaginários no Brasil muito intenso na sociedade, é um local também para se fazer política. Sim, com certeza, né? Internamente isso a gente verifica bastante, né? A disputa na micropolítica do clube e tal, né? Os dois grupos que eu participo têm essa militância interna, né? Em lugares um pouco distintos, né? A Esquerda Vascaína na arquibancada, nos jogos, e a Resposta Histórica tem uma interseção aí, parte das pessoas está nos dois grupos, mas o Resposta Histórica mais na vida política e tal, mas tentando associar a história do Vasco, a história do clube de luta, né, contra o racismo, por inclusão,
por uma torcida plural, por ocupar uma região do Rio de Janeiro em que os clubes, né, não estavam, né, os clubes da elite à época, ter São Januário como símbolo, né, um estádio construído com a força da torcida dos sócios, é bastante importante. Então a gente tem essa ação interna, mais micropolítica, mas a esquerda vascaína, por exemplo, atua e faz ações que tem a pauta macropolítica também bem forte. Então, questões que têm a ver sim com a militância na arquibancada, com ocupar os estádios, como por exemplo ditadura. A gente fez manifestações contrárias à ditadura no dia 31 de março do ano passado, por exemplo, no Vasco Flamengo, a faixa que foi colocada dentro do estádio foi nossa. A gente vem fazendo outras ações com as pautas de perda de direitos, por exemplo, que tem muito a ver com a história de São Januário, né, que foi utilizado como palco por vezes para tratar de assuntos como esse. Então, é bem importante ter grupos como o nosso, mas que também tem outros clubes, na política interna e externa do clube. A gente vai falar muito ainda desse assunto ao longo do nosso Passes em Passes, o nosso podcast. Você já vai compartilhando aí na sua lista de amigos, manda no grupo do WhatsApp lá do pessoal da sua pelada, pessoal dos amigos que sempre gostam de discutir futebol, porque aqui você escuta o esporte de uma maneira como você nunca ouviu. O Irlan também participou por um período ativamente dentro do Esporte Clube Vitória, né, atuando como coordenador da Comissão de Pesquisa e Extensão do Conselho Deliberativo. Qual que era o papel, Irlan, que você desempenhava nessa função dentro da política do clube, né? Essa comissão é uma exclusividade do Vitória? Fala um pouquinho mais pra gente. A comissão, na verdade, ela surge num bojo de uma tentativa de ampliar a participação do torcedor dentro do clube, né? A chapa, né, que a gente tinha sido eleito para conselheiro nesse período, que foi da virada de 2016 para 2017, né, ela era formada na época com vários agrupamentos de torcedores, de sócios torcedores que brigavam pela democratização do clube, pela abertura, né, do estatuto do clube, para que o sócio torcedor pudesse votar e ser votado. A gente saiu vitorioso, entrou no clube, a primeira coisa que fez foi reformar o estatuto e criar essa política de comissões como uma forma de ampliar essa participação. Então não eram só conselheiros que compunham essas comissões, elas não eram oficiais, digamos assim, mas elas buscavam meio que trabalhar e alimentar esse processo, né, de diálogo e participação, de contribuição do torcedor para dentro do clube, né, por diversos motivos, até inclusive crises políticas, erros da gestão que entrou na época, né? Muita coisa aconteceu que daria um dia inteiro para falar sobre isso aqui, mas de fato que a gente percebeu que existiu uma reação muito grande a esse processo de abertura política do clube, né? Então, assim, também não é um processo simples, né? Cada passo que você dá, você tem 3, você talvez tenha que dar para trás, porque a reação sempre vai existir, né? São clubes que há 100 anos funcionam, quase 120 anos já, a Vitória já tinha na época, funcionam na base de oligarquias que nunca conceberam a ideia do torcedor comum, torcedor de arquibancada, o cara que não tem o bolso, né, grande, não tem o sobrenome famoso, possa participar, possa interferir, possa elaborar ideias. Então a gente travava naquele momento, né, essa batalha, inclusive contra essas ideias conservadoras dentro do clube, né? Então não só pensar em democratizar o clube, mas pensar também quais as ferramentas que tem que colocar em prática para transformar isso em realidade, né? O torcedor se entender como parte do clube. Então esse processo de adaptação cultural, digamos assim, teve essa ideia da comissão. Por um ano funcionou bem, a gente teve contribuições grandes com o memorial, mas com a crise política teve mudança de gestão, então tudo se desfez. Mas a proposta de comissão, ela já tinha sim alguns exemplos interessantes, né? Clubes como o Inter, o próprio rival, o Bahia, também tinha essas ideias de trazer o torcedor para dentro das discussões. Isso é importantíssimo, né, para quem está ouvindo a gente aí no Passes em Passes, que é um apaixonado pelo esporte, pelo futebol. É importante a gente frisar isso, né, que a gente fala aqui de clubes de massa, né, o caso específico que a gente acabou comentando agora, do Vasco e do Vitória, e pega aí os milhões de torcedores que a gente tem desses dois clubes. As políticas dentro do clube, decisões importantíssimas que vão afetar a vida dos torcedores são, na imensa maioria das vezes, 99% das vezes, tomadas por um grupo mínimo de pessoas. E esse ativismo busca exatamente ampliar esse espaço de discussão, para que não sejam aqueles conselheiros ali, alguns clubes, 300 pessoas que vão definir o futuro do clube, 500, né? Algumas, as suas eleições, são pouquíssimas pessoas que têm direito a ir lá votar e participar.
e, novamente, em sua grande maioria, pessoas que pertencem a oligarquias que estão ali passando de pai para filho, aquele título de benemérito e torcedor, isso vai passando de pai para filho, e pessoas que no nosso país vêm de uma elite. E o contraste enorme, né? Que a gente está falando de clubes de massa com uma representação popular muito grande, e a gente não consegue enxergar isso nas decisões diárias, né, desses clubes. Não, isso é verdade. O Vasco é um exemplo disso, dessa forma de organização interna, né? A gente tem um conselho deliberativo onde as decisões são tomadas, em que a formação dele é por metade, né, de membros natos e tal, que são escolhidos a partir de critérios estabelecidos dentro do estatuto do clube, porém que reforçam esse lugar da elite. Por mais que o Vasco tenha nascido na Zona Norte, né, que tenha alguma pegada popular, qualquer clube, ele é formado por elites. Então, elites locais, elite comercial, né, na verdade, isso é bem forte na história do Vasco, ocupam esse espaço, né? Só que existem formas de ultrapassar essas barreiras, né? Uma delas é talvez o que hoje esteja se configurando. A gente está gravando hoje no dia 4, né? 4 de dezembro. Hoje está acontecendo uma reunião do Conselho Deliberativo que pode determinar as eleições diretas no Vasco para presidente. Então isso é um movimento que cresceu muito a partir do resultado das últimas eleições, em que um resultado da Assembleia Geral, né, que as pessoas entendiam como o local das eleições diretas, não foi respeitado no Conselho, porque são os conselheiros que, no final das contas, determinam quem é o presidente. Então, essa reação cresceu, e vários grupos políticos hoje querem as eleições diretas, porque ninguém quer ficar com a marca, né, com a pecha de antidemocrático e, né, com essa alcunha negativa, né, de quem não quis abrir o Vasco para votação direta dos sócios estatutários. Mas ainda é muito longe, né? Essa ação ainda está muito longe de democratizar de fato um clube. Existem outras barreiras. Por exemplo, depois dessa vai ser pensar o que o sócio torcedor, qual a participação do sócio torcedor na vida política do clube, né? Na vida do clube. Não é só pagar o sócio torcedor e estar no estádio. Tem sócio torcedor que deseja outras coisas também, né? Há um desejo de participação maior. Então eu acho que é por aí um pouco. Acho que tem uma questão também que tem que entrar, assim. O Brasil é um país que tem uma tradição política autoritária. Isso é um fato que a gente não tem como fugir, né? Isso é algo histórico e quanto mais na história do Brasil, né? No caminhar da política brasileira. É um país que tem uma cultura antidemocrática enraizada, né? Elitista por princípio, tanto do ponto de vista do acesso à decisão política, como a concepção de ação política que a gente tem que ter, né? O povo está sempre alijado das decisões políticas no Brasil, e qualquer momento histórico onde o povo teve uma maior participação, maior possibilidade de interferir nessas decisões, ele foi limado, né? Então, o conceito de democracia para as elites brasileiras, ele é muito frágil, né? Ou talvez até inexistente. A democracia é um processo transitório que se desfaz à medida que isso incomoda. Nos clubes brasileiros isso não é diferente, porque, convenhamos, as associações civis do Brasil, que são os clubes esportivos, eles são concebidos na mesma perspectiva que associações civis também existem em outros países do mundo. São associações civis porque pessoas se associam, pessoas contribuem para manter essa associação viva, participam de suas atividades sociais, usam seus equipamentos, etc., mas também tem direitos políticos de definir quem vai gerir esse instrumento. No Brasil, comparando com outros países, é até irrisória a forma que você pode colocar de quantas pessoas participam em clubes da Argentina, por exemplo, ou participavam na Espanha antes dos clubes virarem empresa, e como se participou tão pouco no Brasil em clubes com massas torcedores e até associativas, se você comparar sócio-torcedor como sócio, né? Porque para mim sócio é quem vota, vamos ser bem sinceros, né? Sócio é quem vota, sócio é quem tem direito político. Sócio-torcedor é uma corruptela de uma ideia de plano de compra especial. Você tem descontos sendo sócio-torcedor. Então, de certa forma, isso nos clubes reflete muito o que é a ideia de política no Brasil. E não à toa, isso é uma prova dos motivos que hoje nós temos clubes tão endividados, tão mal geridos. Porque todo cara que entra no clube
social e que vai ter um conselho fiscal, por exemplo, que seria um órgão fiscalizador, né, que vai acompanhar as contas, vai punir o mau gestor, ele está praticamente lidando com os amigos dele. É isso que funciona. O Conselho Deliberativo, que deveria ser uma composição múltipla, uma espécie de Câmara de Deputados dentro do clube, ele é composto exatamente com as pessoas que foram eleitas junto com o presidente do clube. Então você não tem qualquer margem, qualquer possibilidade do contraditório e da discussão de como os clubes vai ter que ser mudado ou se rever para os próximos anos. Então você tem uma sucessão, muitas vezes uma pequena briga, as rusgas entre as oligarquias, por exemplo, que é o que acontece no Vasco todo ano. As oligarquias são rachadas, mas você tem outros clubes que as oligarquias são muito amigas até que algo aconteça. Por exemplo, o Cruzeiro. O Cruzeiro foi um clube que teve politicamente muito estável, mas talvez seja o clube mais fechado do país, muito pior que o Vasco, por exemplo. No Cruzeiro você tem uma série de barreiras que são colocadas de você ser sócio por tantos anos, conselheiro por tantos anos, só pode ser conselheiro se você for nomeado por alguém, para depois você concorrer a presidente, tem que ser eleito por uma patotazinha de pessoas. Hoje o Cruzeiro vê suas contas todas desgraçadas, e não tem ninguém lá dentro do Cruzeiro, que seja conselho fiscal, que seja conselho deliberativo, que tenha qualquer coragem de apontar quem foram os culpados. Ou seja, o clube está afundado em dívidas e ninguém foi culpado por nada. Óbvio, né? São os amigos que estão julgando os amigos. E aí a gente sabe como é que as coisas são superadas em torno disso. Em cima disso, Irlan, você falou algo bem interessante aí, que é esse papel do sócio torcedor. Queria perguntar para vocês dois aqui, para você, amigo que está acompanhando a gente aí no Passos em Passos, vai compartilhando muita coisa interessante que a gente vai abordar no nosso programa de hoje. O papel do sócio torcedor seria um sócio cliente, o consumidor, hoje em dia, que ele receberia descontos para comprar produtos, descontos para comprar e adquirir ingresso, mas o papel do ativismo ainda não está muito claro nessa linha, né, no que é vendido como sócio torcedor. O Vasco, a gente tá gravando aqui, chegou a 150 mil sócios torcedores. Imagina se pudesse todos esses sócios votarem, né? Algo que, como o Kleber acabou de dizer, está em votação hoje, né? Às vezes quando você ouvir esse programa já vai ter passado isso. Mas essa relação do torcedor ter se tornado um cliente, vocês enxergam algo muito próximo desse cliente que vai para o estádio para consumir um jogo de futebol e não torcer, com a ideia do próprio sócio torcedor? Sim, pode ser. Não é à toa que esse boom, né, do crescimento do programa de sócio torcedor do Vasco se dá com uma promoção na Black Friday, né? Tem muito essa relação. O programa também de sócios do Vasco oferece possibilidades que extrapolam a ocupação da arquibancada. Mas ao mesmo tempo, e esse movimento atual tem me feito olhar um pouco de maneira pouco diferente para o sócio torcedor. Tem um movimento que é por vezes espontâneo. Muitas pessoas estão se associando como sócio torcedor, não pelas possibilidades de acesso ao estádio. Muitas dizem até que não podem ir, muitas estão fazendo simbolicamente o plano para tentar ajudar o clube dentro, obviamente, de uma lógica capitalista colocada, né, de poder econômico que o clube tem que ter para poder fazer contratações e ir bem nas competições e tal, e pagar suas dívidas, né, que eu acho que é um dos mais endividados do Brasil. Então, olhando para isso, tentam agir de uma outra forma. Então, acho que tem, claro, e existem planos de sócio que comprovam isso, né? Os mais caros, os que dão outros direitos, outras formas de relação com o clube, em que os equipamentos do clube também oferecem isso. Não é o caso do Vasco, né? São Januário não é uma arena que ofereça esse consumo internamente, como se dá em outros espaços. O Vasco não tem uma sede social, por exemplo, que o sócio torcedor possa utilizar de alguma forma, né? A sede de São Januário, até para os estatutários, ela não é aberta completamente. A sede que a gente utiliza de maneira mais, né, como estatutário, é a sede, diria que seria uma sede social, é a sede do calabouço. Então, assim, no contexto do Vasco, eu acho que isso está se configurando de uma outra forma. Basta saber como que vai estar daqui a 6 meses, quando esse boom do sócio-torcedor ele reduzir um pouco, né? Em 2018, no começo de 2018,
escrevi um artigo chamado Democracia Torcedora versus Vantagem Consumistas, que era exatamente essa discussão que a gente fazia na época. Eu fiz até com o Anderson Santos, que escreve inúmeros artigos comigo. Na época eu fiz uma pesquisa assim, né? Foi difícil a procura, porque tem poucas pesquisas sobre o tema, principalmente do ponto de vista histórico, né? Do resgate histórico, que eu achei um recorte interessante feito por Luiz Henrique de Toledo, né? O professor da Unifesp, que é muito bom, inclusive. E ele faz uma discussão interessante como o sócio-torcedor ele surge em São Paulo, principalmente no período da criminalização das torcidas organizadas ali no início dos anos 90. Inclusive o próprio Fernando Capês, que era o promotor que mais perseguia as torcidas, ele meio que reivindica para ele a ideia genial de criar um plano de sócio-torcedor. O que é que está aí no meio da discussão, né? Você cria uma espécie de um sócio sem direitos políticos para fidelizar ele de alguma forma do ponto de vista simbólico, né? O cara é um sócio torcedor, né? O torcedor do estádio. Claro que também tinha a diferença do clube social e do time do futebol, que é a grande discussão que existe no Brasil, né? Tem muito aqui no Flamengo, por exemplo, na Gávea você tem muita gente que usa a Gávea, mas não torce pro Flamengo, né? Essa diferenciação realmente é problemática aqui, apesar de que muitos clubes no Brasil não tem mais sede social, né? Venderam, passaram para frente, etc. Então assim, a ideia do sócio-torcedor, ela surge em dois contextos, dessa de clientelização do torcedor, apesar também tentar buscar essa aproximação dele, da fidelização, de criação de uma receita, é importante pensar isso também, mas de certa forma também como uma ideia de desmobilizar o torcedor que era associado à torcida organizada. Porque existia essa ideia, né? O torcedor comum, que não é o sócio que participa politicamente do clube, ou que é o cara que é endinheirado, que usa o clube social, né, no seu dia a dia, nas suas atividades físicas, nas suas formas de sociabilidade. Então ele era de alguma forma vinculado ao clube muito mais por causa da torcida organizada. Por isso que elas eram tão numerosas, eram tão grandes até os anos 90. Então isso entra como, né, um lá e lu. Por isso também, como as pessoas que são críticas da mercantilização do futebol, elas começam a olhar sócio-torcedor como uma espécie de modalidade de elitização do público dos estádios. Eu particularmente acho que não é bem essa a forma que a gente tem que tratar. Foi uma questão contexto, dentro de um contexto específico, foi isso que eu expliquei, né, circunstancial, e que de certa forma, se você observar o que se tornou o sócio-torcedor nos últimos anos, é uma espécie de tiro pela culatra. Ele vem para clientelizar, vem para desmobilizar, vem para criar uma relação torcedor, produto, clube como uma empresa que vende um produto. No entanto, você tem agora inúmeros clubes que os sócios torcedores querem direito a voto. Ou seja, saiu pela culatra, né? Você não só afastou ele da necessidade, né, que ele tinha de participar politicamente do clube, né? O Internacional hoje tem, não sei lá, mais de 150 mil, 140, vocês estão acompanhando bem aí diariamente? Tinha 100 e pouco sócios, né? Enfim, todos votam. O Fausto nosso diretor tá soprando aqui pra gente no nosso, não é ponto eletrônico, é no estúdio aberto, 126, né? 126 mil sócios, quase todos votam, né? Alguns não são aptos, beleza, tal. E tem eleições com mais de 20 mil pessoas votando. É isso, né? Não é todo mundo também que vai ser sócio do clube e vai participar politicamente. Mas muita gente participa politicamente do Internacional. Foi um tiro pela culatra, né? O Inter percebeu que aquela receita era fundamental. Existia uma questão cultural também no Rio Grande do Sul de participação, né, de associação, e hoje você tem um clube com o maior colégio eleitoral do Brasil, que é o Inter. O segundo é o Grêmio. Então isso explica muito bem como é que as coisas funcionaram. No Bahia você tem essa transformação também, né? Hoje está com 40 mil sócios, acho que é um número inédito no Bahia. Todos estão ali com direito a voto, desde que passe num período, né, e etc. Ou seja, por que a gente não começa a ver agora também o sócio torcedor do lado contrário, né, do lado inverso, né? Como isso acabou gerando para muita gente que era alheia ao clube uma sensação de que ele agora é parte do clube e precisa ter os seus direitos garantidos, principalmente direitos políticos de votar e ser votado. A gente sempre aborda isso aqui no nosso Passes e Impasses, né? A gente fala da coisa boa do passe e dos impasses que o próprio fenômeno esportivo vai criando, né? Essa coisa automática de o torcedor agora vai vir aqui bonitinho, comprar o copo do jogo, vai sentar, vai bater palma e vai embora para casa e vai me dar dinheiro.
No papel dos caras que pensam o esporte como planilha, isso é maravilhoso. Mas existe o que a gente está abordando aqui, que é o ativismo do torcedor. O torcedor querer algo a mais, ele querer participar do clube de uma forma muito mais intensa. Tem uns dados aqui bem interessantes para a gente passar, né? O valor em 2018 que os torcedores gastaram, né, com seus clubes foi de 4,4 trilhões. Tendo as classes B e C da sociedade respondido por 75% dessa arrecadação. Com esses dados, é importante a gente fazer algumas reflexões, focar principalmente nas ações de inclusão e de popularização dos estádios, né? O Irlan, a dissertação dele de mestrado, ele fala sobre isso. A gente já indicou o livro aqui no Ondas do Leme, vai estar no link aí para vocês de novo, que é um livro importantíssimo, fala de clientes versus rebeldes, né? Que é esse lado da arenização que a gente teve com a Copa do Mundo, que foi, no primeiro momento, tentar colocar o público dentro dos estádios, como se isso fosse diminuir cenas de violência e fosse um público melhor do que o público, aí essas categorizações, eu não gosto muito de B e C, mas vamos lá, classe B e C. Alguns clubes hoje, né, estão voltando a colocar espaços para esse público que durante algum tempo não conseguia frequentar aos estádios, né? Dentro do ativismo torcedor, qual a importância disso, dessa interação que aconteceu ao longo do tempo, dos clubes terem que recuar nesse ponto e dizer, não é só clube, é só A. Vai ter pessoas populares que sempre frequentaram, né, o estádio. E antes de passar para os dois, só um fato curioso, né, que aconteceu comigo, de impressão mesmo que eu tive. Contei no último podcast, né, que o Fausto colocou as fotos aí nas redes sociais, estava aqui com a camisa do Flamengo, que a gente fez a gravação logo depois da final da Taça Libertadores, do Flamengo conquistando o Campeonato Brasileiro. Eu fui na festa lá na Presidente Vargas, onde os jogadores foram recebidos. E eu fui sozinho, então consegui ficar meio que percorrendo, fazendo um estudo quase que antropológico, né, de vendo o que estava acontecendo desde a chegada dos jogadores em frente à Candelária. Pulei depois na esquina da Presidente Vargas com a Avenida Rio Branco e depois fui para Uruguaiana. Então vi em 3 pontos importantes ali essa festa dos torcedores do Flamengo. Eu não fiz nenhuma pesquisa, né, de contar um por um, mas a impressão foi a seguinte: 99% das pessoas que estavam na Presidente Vargas não compareceram a nenhum jogo do time na Taça Libertadores. Eram torcedores que estavam pela primeira vez no ano tendo um contato mais próximo com os atletas, com os jogadores. Sim, esse movimento que você relata a gente pode perceber assistindo os jogos, né, de alguns clubes em que esse processo, né, de acesso de torcedores, né, das classes B e C não se dá, não se coloca. Isso depende muito também dos resultados do clube, né? Isso fica mais concorrido, né? E nos planos de sócio a gente tem em determinados clubes, quase não todos, dá para colocar o Flamengo como parâmetro para outros clubes, né? Isso é uma questão bem à parte, né? Claro, com certeza. E não dá para colocar o fenômeno que aconteceu esse ano também nessa roda aí, né? Tentando falar de todos os clubes. Mas a gente percebe que há isso também, há uma preferência para quem paga mais, o sócio torcedor. Isso acaba gerando com que o estádio fique, né, com uma massa que não é a massa que representa a torcida do clube, né? Falando, né, de clubes grandes e com potencial de, né, entrada na população bem grande. No caso do Vasco, a gente tem um plano de sócio que é até piada aí agora nessa coisa do sócio torcedor, né, durante essa semana, que tem um sócio torcedor que o valor dele era R$ 7,98 e que está pela metade do preço, então caiu aí a R$ 3,99, né, R$4, e tem alguns memes rolando lá. É fácil ter não sei quantos torcedores aí pagando R$4. Hoje, vindo pra cá de metrô, lotado o metrô, eu tava vendo um rapaz mexendo no celular, inevitável fazer isso dentro do metrô lotado, e aí é um meme que passa pra ele assim: um Guaravita e uma coxinha igual a sócio do Vasco. Então, assim, é um meme, mas que eu me orgulho bastante de estar acontecendo. É um movimento que a gente tem, são os sócios camisas negras, né? Se utiliza um termo também que representa muito a história do Vasco, né? Com o episódio, né, que remete ao episódio da resposta histórica, a nossa luta com a inserção de jogadores negros, não pioneirismo, mas uma luta para
de embate, né, em relação à AMEA, que era a associação da época, e aos clubes que negavam, né, essa entrada. E é um plano que possibilita que alguém se fidelize de alguma forma, ainda numa lógica, né, de criar um vínculo a partir de um pagamento mensal, mas que possibilita sorteios para os jogos, para que esses sócios torcedores que pagam um valor simbólico possam estar lá, né, no estádio. Mas os outros planos também estão bem acessíveis, né? Um plano que está sendo com mais adesão é o plano Caldeirão, que dá direito a 70% de desconto no ingresso, que hoje o ticket do médio do Vasco está em torno de R$80 o cheio, né? Mas isso cai para 20 e poucos reais, R$24. E tem um outro fato também, né? São Januário não é um estádio setorizado da forma com que arenas ou outros estádios são, né? Claro, a gente tem ali as cadeiras sociais, que tem sim uma tradição, uma história de ocupação por sócios. Isso até tempos atrás, quem não era sócio não podia nem comprar ingresso. Hoje isso muda um pouco, às vezes retorna essa coisa mais tradicional. Tem um setor VIP lá, mas que de VIP nada tem, porque na arquibancada, assim, o máximo que tem uma cadeira, né, mas é no mesmo espaço. E o resto é o estádio sendo ocupado, né, pelos vascaínos frequentadores, e se mistura muito ali, né, a classe A, B e C que vai para a arquibancada tá junto no mesmo espaço, o que por vezes no Maracanã isso se modifica, no novo Maracanã isso se modifica um pouco, mas essa é uma ação, por exemplo, poderia citar outras de gestões anteriores, por exemplo, a própria gestão do Eurico fez um plano de associação de sócio-torcedor que era mas que teve uma entrada muito de torcida organizada, né, para o ingresso ser a preço de custo. Tem outros clubes que fazem atrelando ao Bolsa Família, né, essa possibilidade de ter uma associação com custo menor. Então, são experiências que eu acho que clubes populares, clubes de massa, clubes grandes estão tendendo a fazer, né, e que vão nessa coisa de entrar nas classes que estavam com esse processo de arenização e de elitização dos estádios, estava ficando de fora, tem ficado de fora. Antes do Irlan passar, só para dar o exemplo aqui do Bahia, que a nossa produção colocou, que é bem interessante, né? O Bahia investe em campanhas populares para atrair outros tipos, né, de torcedores na sua arquibancada. Em cima disso que a gente está comentando, tem o plano sócio-torcedor chamado Bermuda e Camiseta, que faz uma referência a uma das músicas mais tradicionais da antiga Fonte Nova, e o Bahia oferece ao seu torcedor, por R$45 mensais, os seguintes benefícios: camisa oficial do clube, depois de pagar 12 mensalidades, cerveja pela metade do preço, aí é importante, porque nas arenas Copa do Mundo ficou aquilo, vai poder beber, não vai poder beber, e ir para o estádio e consumir álcool, algo tradicional e cultural praticamente no mundo inteiro, né? E durante algum tempo a gente teve algumas interrupções aqui. Então isso já é algo importante, que é retomar essa cultura torcedora. Rede de benefícios, né? Com 160 parceiros, direito ao voto a presidente, e um dos poucos clubes, como o Irlan já havia comentado aqui, que tem essa eleição direta. Além do Bermuda e Camiseta, o Bahia também lançou em 2018 o plano Bahia da Massa, que é um plano popular que custa R$10, porém existe a condição de que o associado seja integrante do Bolsa Família, que foi o que o Kleber acabou de mencionar aqui pra gente. Serão destinados aí 1.000 ingressos para esse plano de sócio-torcedor por jogo. E outro exemplo que o Kleber citou aqui, dos camisas negras do Vasco, que custa apenas R$7,90 e também tem como principal benefício o sorteio de ingressos. Irlan, essas medidas aí, o quanto que elas vão desconstruindo aquele período que a gente teve pré-Copa do Mundo, de tentar remodelar os estádios brasileiros, e isso interfere diretamente no ativismo do torcedor. Eu só vou voltar um pouco, né, no que o Kleber estava falando, né, usando um pouco da fala dele. É importante observar o seguinte: muito se discutiu ou se trouxe, né, para a imprensa a discussão sócio-torcedor do Vasco como se fosse uma grande mobilização de torcedores que estivesse ali comprando um produto. E aí foram perguntar para Alexandre Campelo, né, como é que o marketing dele planejou isso e organizou isso. Primeiro,
Tem que saber diferenciar o que alguém está comprando um produto e alguém que está ali tentando reafirmar o papel dele enquanto parte de algo que ele acredita que é maior para a vida dele, né? A questão da identidade dele, pertencimento. Ninguém estava comprando um plano de sócio. As pessoas estavam querendo botar o nome dela na história do Vasco para transformar o Vasco. O nome disso é pertencimento. Isso acontece no clube do mundo inteiro. Não importa qual formato que você tem, se é uma empresa, se é um plano de sócio, se é uma associação comum, etc. O que muito se fala, é isso, vários autores de outros países traz, né, nesse debate dele, essa questão do senso de propriedade. Você não precisa ter isso oficializado, por exemplo, como é no plano do Bahia. Você não precisa ter isso fora da oficialidade, como é o plano do Vasco. Mas isso está lá presente no torcedor, né? Tem que observar isso, né, como um motor de engajamento desse torcedor. Ao mesmo momento também que ele se nega a ir para o estádio porque o time não contempla, né, os anseios dele, porque ele não acredita naquele presidente, entender também que é nesse momento que o torcedor prova, né, a devoção dele, né, o compromisso que ele tem com aquela instituição. Isso não é de forma alguma uma mera relação de consumo. Porque se fosse isso, ele desligava a TV dele, se mudava para a Espanha, comprava uma camisa do Barcelona e ia assistir lá, né? For para ganhar título, vai torcer para qualquer clube, né? Então, assim, vamos perceber os 150 mil pessoas se mobilizando pro Vasco agora, num momento talvez das maiores crises do Vasco, as maiores séries sem ganhar título, vendo o seu rival dando, né, muitos passos à frente, e perceber que ali o torcedor está querendo provar que o Vasco é dele, o Vasco é ele, né? Então isso é parte do que a gente precisa colocar isso em evidência, né? Claro, como é que transformar isso em efetiva participação do torcedor? É outra discussão, mas vamos observar que tem algo muito além do mero consumo de um plano de sócio, né? Os caras estão querendo provar, o Vasco sou eu e eu vou transformar o Vasco junto com os meus. Voltando a essa questão da desarenização, né? Talvez assim, eu acho que há um reconhecimento geral de que fracassou o projeto de arena, né? A gente conversou isso no primeiro programa, né? Quiser voltar para ouvir, Nico estava aqui também, observou isso. Um projeto muito ambicioso, um projeto arrogante, um projeto prepotente, um projeto que queria empurrar de goela abaixo, né, um padrão de consumo esportivo que a gente não estava acostumado e não iria se acostumar e nem tinha dinheiro para se acostumar. É importante, inclusive, dizer, né? Colocaram um estádio caríssimo, com ingressos caríssimos, com o consumo interno caríssimo que não nos contemplava e se provou inviável, se provou caro demais, se provou inadequado para o público de futebol no Brasil. O público que tinha dinheiro para ir para o estádio e acharia a arena bonita não foi o suficiente para tornar isso uma realidade, ou seja, o sonho se desfez, né? Então, de alguma forma ou de outra, eles iam ter que dar alguns passos atrás. Quem apostou demais na arena se quebrou. Quem sabia que aquilo tinha chance de dar errado, tá aí, né, pensando como fazer ele dar certo agora, de uma forma ou de outra. Mas definitivamente o modelo que nos trouxeram, que nos venderam, que nos ofereceram como solução para tudo, ou como um modelo inevitável, inadiável, ele se mostrou inadequado e ele vai ter que ser revisto, né? O mundo inteiro reviu, pensou que já tinha dado errado antes, a gente copiou tudo isso já sabendo que dava errado, e agora a gente está dando errado e a gente está tentando voltar atrás. Então, abaixa o valor de ingresso, tira a cadeira do fundo do gol, pensa plano sócio-torcedor mais acessível para poder encher o estádio, e é isso aí o resultado que a gente tem. Vai demorar para resolver? Vai, mas vai ter que resolver. E para confirmar, né, esses dados aí que o Irlan tá passando aí pra gente, o Campeonato Brasileiro de 2019, né, tá com a melhor média de público da competição. Até a rodada 35, que foi quando a gente finalizou aqui o nosso programa, a média de público era de 21.089 pessoas, né? A média de 2018 foi de 18 mil. Então a gente já foi tendo um aumento gradativo. E que relação que a gente pode trazer desse aumento do público, né? Claro que engloba tudo isso que a gente já comentou aqui, com esse ativismo torcedor. Acho que em relação ao Vasco, especificamente, acho que é até bom para falar desses números, porque São Januário tem uma capacidade pequena, né? Pensando hoje nas arenas. Não foi sempre assim, né? São Januário já coube 40 mil, mas hoje a gente tem uma limitação de 23 mil. Com a torcida visitante isso reduz um pouco, mas a gente teve uma ocupação do estádio muito grande. Muito próxima, acho que a média de São Januário deve estar em 17, 18 mil, muito próximo da capacidade total. E eu creio que isso tenha se dado durante esse período, né, 2019 especificamente, com a fidelização do programa de sócio-torcedor, que fez com que a ocupação, em determinados momentos, ultrapassasse 50% de sócios-torcedores no estádio. E contra
o Cruzeiro, jogo na última segunda-feira, todos os ingressos foram vendidos para sócio-torcedor, dentro desse crescimento. E o que muito provavelmente vai acontecer no jogo Vasco e Chapecoense. Hoje abriram as vendas e tem filas enormes em vários pontos de venda, muito nessa lógica do torcedor juntar esse crescimento, né, do programa de sócio, de mostrar identidade com o clube e de enfrentar alguns problemas, inclusive, que estão rolando agora, né, pós-associação, da quantidade de sócios torcedores que tem, para adquirir o ingresso para um jogo que talvez não valha quase nada, né? Talvez valha, a gente estar na Sul-Americana ou não, mas isso está bem próximo. Dificilmente só 2, né, times não vão estar na Sul-Americana do ano que vem. Então, assim, não é um jogo e o jogo veio para o Maracanã, né? O jogo veio até para um local maior para poder suportar esse crescimento. Então, eu acho que isso justifica um pouco por isso, pensando no Vasco, né? Pensando nos outros clubes, vai um pouco no caminho do que o Irlan falou, que alguns clubes foram tomando medidas para que essas arenas, que, né, em determinados momentos viraram elefante branco e tal, pudessem ser mais ocupadas, né, pelos torcedores. Mas, ao mesmo tempo, essas arenas ainda oferecem um serviço muito caro, né? Vou fazer uma comparação aqui. Eu frequento muito mais São Januário do que o Maracanã, principalmente esse ano, em virtude, né, do Vasco não utilizar o Maracanã para alguns jogos, porque ele foi cedido, né, para o Flamengo e em parceria com o Fluminense. Só nesse último jogo que a gente vai mandar como mandante, tirando alguns jogos do Carioca. O preço da cerveja, que foi o que a gente falou aqui ainda há pouco, né, em São Januário é R$8. É caro, né? R$8 é caro. R$8 a latinha, do lado de fora o latão é 5. Às vezes tem até lugar que faz promoção na Barreira ali, de São Januário, que é um lugar popular, com mais vantagem. Mas no Maracanã a latinha é 10. E assim, não dá pra beber cerveja dentro do Maracanã. E o Maracanã não tem o entorno que São Januário tem. Então, coisas desse tipo, né, acho que talvez demorem muito a voltar atrás e voltar a ter um Maracanã, mesmo se tirarem as cadeiras de trás dos gols, mesmo se os ingressos forem populares. Tem coisas que já foram estabelecidas nesse processo de arenização e que junto com ela vieram essas medidas, né. No Rio de Janeiro, a restrição à bebida alcoólica, ela se dá bem no momento em que o Brasil vai ser sede da Copa, e aí o Maracanã é reformado e tal, até que isso em determinado momento retorna, e alguns estados ainda isso não retornou. E tem estados até tomando medidas um pouco até mais duras em relação a comercialização da cerveja. Estou dando isso como um exemplo, mas em São Januário, esse ano eu acho que teve muito essa ligação do sócio-torcedor. E tem uma outra coisa que talvez, acho que voltando um pouco no que o Irlan falou sobre esse sentimento do torcedor vascaíno, ele não começa na promoção da Black Friday do sócio-torcedor. Vem da campanha do CT. Né? Então, essa arrecadação, da escola. Teve um episódio da escola, o Vasco tem uma escola, né? Escola para os atletas. Ela tem mais ou menos uns 15 anos, foi início dos anos 2000, em que é o Vasco quem mantém. Só que vem fazendo parcerias com grupos privados e tal. Então, teve aí a parceria do último, que fez com que entrasse num problema de pagamento dos professores. E aí parte da torcida fez uma vaquinha para pagar os salários dos professores. Mas a situação do Vasco não é simples, não são só os professores que não recebiam. E acabou que isso foi até um problema, fazer a vaquinha para os professores e não fazer para os outros funcionários, por exemplo. Que fez com que a diretoria não aceitasse, né? Foram grupos políticos que tomaram a frente e fizeram isso. Eu, como professor, tenho até um outro olhar para isso. Na verdade, eu acho até que vaquinhas desse tipo que retornam fazem com que movimentos que são de reação, de greve, de ativismo, eles sejam esvaziados e não sejam ouvidos todos os desejos da classe ali que está sofrendo. Então, assim, internamente eu até ponderei isso, mas outros grupos fizeram. É uma situação legítima que tem relação com a história do Vasco, com a construção do estádio. Então, assim, e a questão do CT também se remete a isso. Então é claro que há uma reação sim ao atual momento do clube, passando pela ocupação do estádio, passando por ajudar a construir um CT, por ter um sócio torcedor, e óbvio que tem relação também com o sucesso dos rivais, né? Não, imagino, e eu acho até que o torcedor do Vasco não tem isso muito fechado, não repetindo
a lógica do Flamengo, por exemplo, sei lá, do Palmeiras. Pensar que tem outras formas de fazer isso. Sobre o média de público, né? Você fez a pergunta para fazer essa comparação com o tema que a gente está discutindo. Lá em agosto saiu uma reportagem do Globo, né? Colocando essa questão do recorde, né? A média de público recorde do futebol brasileiro. Primeiro que falar no meio do campeonato é mais difícil, né? E também comparar com pontos corridos e mata-mata também é meio desleal. Então, assim, eu pensei, primeiro que isso vai cair, né? Muitos clubes vão provar que não vão conquistar nada ou não vão manter, né, a qualidade do que estão jogando, como o Palmeiras, por exemplo, que deu uma afundada na sua média. E quando eu estava fazendo a pesquisa do mestrado, né, que virou o Corinthians Rebeldes, minha intenção inicial era fazer essa comparação de média de público pré e pós-arena. Eu percebi que seria muito difícil e mesmo o trabalho mais braçal que eu fizesse não ia explicar nada, né? Porque o número não explica nada, né? O número só ajuda você a explicar a partir de uma concepção material da realidade. Então isso daria muito trabalho, não me ajudaria em absolutamente nada. No fim das contas, a média ficou muito parecida. Isso que é importante observar. A média está muito parecida e o valor do ingresso mudou demais. Ou seja, o que eu posso fazer nessa, né, leitura aqui, até porque eu também não tenho braço suficiente para entrar no estádio e perguntar qual a renda de cada um está lá dentro, não existe a pesquisa desse porte. O que você pode fazer de apontamento é que houve uma substituição do público, né? Você tinha um público que pagava um valor X, que não está mais dentro porque o valor virou X mais 10 ou X mais 20, e esse que paga X mais 20 começou a entrar porque sabe que aquele outro público saiu. Então essa substituição causada pela elitização não esvaziou nossos estádios, mas também não aumentou absolutamente nada. A média se mantém muito parecida. Esse ano específico, aí é importante observar. Primeiro, o Flamengo fez uma precificação diferenciada, até corajosa, né? Porque é um clube que está ganhando tudo e bota um preço que até é acessível, convenhamos. E assim, também falando, o tamanho da torcida do Flamengo, qualquer jogo que estiver ganhando tudo, você pode botar R$120 que vai dar. Vai encher. A zona sul é quase toda Flamengo, convenhamos. A comparação do tamanho da torcida é absurda. O Flamengo manteve um valor razoável. Então, assim, mesmo jogos menos interessantes, em meio de mata-mata de Libertadores, de Copa do Brasil, tava lá 50 mil, 60 mil. O Flamengo subiu substancialmente o seu público. Pronto, ponto. O Flamengo. Tal. Os outros clubes, se você for avaliar em termos históricos, a média foi muito parecida, né? Dá uma flutuada ali acolá, porque tem um jogo mais interessante, ou bota um público legal no clássico, ou leva um clássico para Brasília, que é importante observar isso. Você tem times, vende o mando, né? O cara recebe antecipado, exato, e encher, beleza. Ou seja, falar do resultado, né? De novo, né? Falar do número assim, né? Lá vai, não vai dizer nada. O que eu consegui observar desse ano, e aí sim é algo interessante de a gente ver, é que Fortaleza e Ceará puxaram a fila bem pra cima. E o Bahia também. Fortaleza, Ceará e Bahia. Você pegar de 2018, né? Que só tinha Ceará e Bahia, né? Mas você perceber que determinados clubes não tinham uma média sequer parecida com o que o Fortaleza bota hoje. Fortaleza, salvo engano, é a terceira maior média do ano. Isso um time disputando meio de tabela, né? Claro, tem o oba-oba de voltar pra Série A, mas é a terceira maior média. 31.913 pagantes. Talvez seja até mais. O Fortaleza tem um ingresso muito barato. E aí, qual a leitura do Fortaleza? Se a gente não vai disputar nas cabeças, a gente não vai disputar título, né? Pra gente vale muito a imagem do estádio cheio. É uma mentalidade reversa da mentalidade da arena, né? Você ganha muito com poucos. Eles querem ganhar muito com muitos. Claro, tem todas as intempéries de você ter um estádio muito lotado e etc e tal, mas pro Fortaleza, que é um time médio, periférico do Brasil, jogando uma Série A, é muito mais interessante ter 30 mil pessoas pulsando dentro do estádio pra criar aquela imagem. Porra, olha o tamanho do torcedor do Fortaleza. Tu quer ficar cobrando R$60 e dar 10 mil gato pingado. Então, o Fortaleza puxou a fila. Ceará ajudou e o Bahia ajudou. Todos os três com essa política de ingresso barato. Aí sim a gente acha que tem um dado interessante pra gente avaliar. Importantíssimo isso, né? A gente sempre falou, o nosso imaginário, né, muito construído aqui do Foco Sudeste, e a gente acaba colocando, isso é óbvio, você liga aí, você vai ouvir 90% de todo o noticiário do eixo Rio-São Paulo falando dos clubes de Rio e São Paulo. Quando muito comentam lá do Sul, ou comentam um pouco agora de Minas, porque o Cruzeiro tá pra cair. Penduricalho. Aquela coisa ali é uma notinha. Do Nordeste, então, é muito difícil você observar. E
a maneira de torcer, o ativismo do torcedor, ele não é diferente de um local para o outro. O que o Irlan acabou de dizer é que os torcedores, mesmo com o Fortaleza no meio da tabela, eles lotam o estádio da mesma maneira. Não tem essa representatividade na imprensa como a gente acompanha, né? Aqui no Leme a gente foca muito nisso, reflete muito em cima dessas questões, mas a paixão é a mesma. Não tem muita diferença. Bahia, Vitória, Ceará e Fortaleza, os outros clubes, Sport, Náutico, Santa Cruz, dos clubes daqui. A paixão que o torcedor vai acompanhar o seu estado, vai torcer, vai ser esse torcedor mais ativo, é a mesma, e infelizmente por aqui parece que não, né? Falar, não, é meio que o segundo escalão do futebol, não vamos comentar muito, não vamos falar muito sobre eles. É um assunto, só antes da gente passar para o nosso quadro Toca Letra, que tem música hoje que ecoa muito em São Januário, e o Kleber vai falar um pouquinho aqui pra gente sobre essa música. É um assunto importante que a gente não pode deixar passar. Nessa mesma semana que a gente está gravando o nosso programa, a gente teve uma interrupção, né, uma ação aí do Ministério Público de São Paulo que assume que não consegue tomar conta de 2 torcidas nos estádios, e agora incluiu não só os times de São Paulo, né, os 4 considerados grandes, Corinthians, São Paulo, Palmeiras e Santos, incluiu o Flamengo. Então, no jogo Flamengo e Palmeiras, um jogo que seria aí entre os 2 times que mais despontam, nível de investimento e tudo, né, que seriam os times que vão dominar o futebol brasileiro nos próximos anos, a gente teve um estádio vazio, um espetáculo deprimente, e com a torcida do Flamengo, que é uma torcida, tem um número bem considerável na capital paulista. Esse torcedor não acompanhou nenhum jogo do Flamengo, poderia encher o estádio, até na relação de consumo o Palmeiras poderia ganhar mais dinheiro cedendo um espaço maior para a torcida do Flamengo, mas essa ideia do torcida única, a gente já debateu aqui em alguns outros programas, mas o quanto que a torcida única impacta nesse ativismo do torcedor? Me parece que essa modalidade do estado de São Paulo vai muito em cima da questão de se observar que se eu tirar esse problema daqui, ele não vai acontecer, sem deixar claro, sem conseguir compreender que um conflito é a coisa inerente ao esporte, ao jogo. Se não tiver conflito, se não tiver um time do lado, um time do outro conflitando, não tem jogo. E se não tiver as torcidas também, cada uma com seu canto, cada uma com a sua festa na arquibancada, também não tem um espetáculo esportivo. Na hora de colocar as imagens lá para se vender para fora o Campeonato Brasileiro, vai pegar o bandeirão da torcida, vai pegar o torcedor cantando, batendo palma, e se isso virar algo único, parece muito, retomando aqui o que Irlan comentou antes, para já passar a bola para vocês dois, o papel da nossa elite, né? Como era um pouquinho contrariada, ela falar, não vai fazer do jeito que eu quero, então sai fora. Então eu não quero que vocês palpitando e nem assistindo ao jogo. Qual a gravidade que a gente tem disso virar entre aspas, uma moda? É só falar o seguinte, primeiro que ontem eu tava gravando na bancada, aí teve a participação de Rodrigo Baneschi, que é um torcedor do Palmeiras, muito bom desse debate, já foi da Mancha, né? O cara que faz umas discussões bem bacanas sobre isso, e estava nesse jogo, né? Então ele relatou com alguém que estava lá dentro. E em São Paulo há um bom tempo você não existe mais torcida dos dois lados, né? Os clássicos são torcida única, e ele tem um filho de 3 anos que nunca viu um clássico com a torcida adversária. E ele falou uma frase que foi fenomenal, assim, o estrondo da torcida adversária gritando gol dentro do seu estádio forma caráter. Você vira um torcedor de outro nível. A gente tá formando uma geração de torcedor que não sabe o que é futebol. Futebol, assim, você tem um incômodo do seu adversário, mas seu adversário é parte disso aqui. Você ser o seu rival não é nada, né? É o que a gente fala lá em Saudade. O torcedor do Vitória tem mais motivo para odiar o Flamengo do que odiar o Bahia, porque o Bahia fortalece o Vitória. O Flamengo sufoca o Vitória, né? Acaba com o Vitória, porque rouba a torcida de fato. E nós não somos rivais, nós somos o inimigo mesmo, na lógica estrutural do futebol, né? Então falar isso. Do ponto de vista do ativismo, aí entra, né? Como nós somos no Brasil muito mal acostumados em pensar coletivamente. Eu acho que essa é uma grande questão. O torcedor do Brasil tentou diversas vezes, não tem nada novo que está sendo surgido agora. Eu vou deixar até para Kleber falar da iniciativa que existiu, que começou agora em 2019. Mas assim, existiram várias tentativas de torcedores organizados, né, trabalharem juntas, algumas associações, frentes. Agora existe a ANATORG, né, Associação Nacional de Torcidas Organizadas. Mas sozinha também os organizados não conseguem fazer muita coisa. A questão é que a gente não entende o torcedor como um segmento social que tem seus interesses próprios.
né? E não consegue agir e atuar politicamente como assim, nós somos um movimento social, nós queremos, né, que nossas pautas, nossos anseios sejam atendidos, e se a gente não tem nem essa consciência, né, digamos, uma espécie de consciência de classe, imagine se a gente vai ter uma noção de que a gente também tem que defender o nosso rival, porque é isso que faz parte do futebol, né? Eu acho que a gente está criando, primeiro, e aí, inclusive, os efeitos que tiveram essa idiotice da torcida única num jogo entre Flamengo e Palmeiras que não valia mais nada. Gente dentro do estádio que não estava com a camisa do Palmeiras, estava ali só passeando, assistindo um jogo normal, como todo estádio deveria ter e tem, e foram foram acusados de ser torcedores do Flamengo infiltrados. Isso gerou um grande desconforto, os caras foram praticamente expulsos do estádio, porque isso é um efeito concreto dessa ideia de que o estádio ali está fechado para outra torcida, só teria a torcida do Palmeiras. Mas a gente, às vezes, tão clubista, né, tão fechado nos nossos interesses, do nosso próprio clube, da nossa própria torcida, a gente não vê a importância e as consequências que isso tem, né? Porque quando tá, por exemplo, eu torço pro Vitória, o Vitória tem um estádio próprio, acho que o Kleber deve ver igual isso, né? Quando você vê seu rival no seu estádio, isso te incomoda, mas você sabe que aquilo ali é parte do processo, então você admite, você aceita. Claro, tem briga, tem tudo, mas o torcedor comum olha aquilo, admite, aceita. Sem ele não é um clássico igual. Não é igual, não importa. Não vai existir o clássico se ele não estiver lá. No entanto, na Bahia, quando inventaram a torcida única, a gente foi incapaz de se organizar e de pautar isso, né? Existe essa ideia do ativismo torcedor, mas a gente tem nosso limite também, né? Nosso clubismo também nos limita, nos atrapalha, né? Isso dá um passo além disso, como existe na Europa em grande medida, que você tem protestos de torcidas falando, nós queremos ter torcida organizada, torcida adversária, abaixem os valores dos torcedores visitantes, porque a gente quer que eles estejam dentro. Então, assim, é outro patamar de reflexão sobre, né, o que é ser torcedor. Por enquanto aqui o bonde vai passando, a gente só vai vendo a história sendo transformada por esses caras, né, que não entendem nada de futebol. Sobre esse fato, né, sobre a torcida única, no Rio de Janeiro a gente não vive isso ainda, mas vive a gente vive algo muito próximo, né, que pelo menos nesse ano, anos anteriores também o Vasco levou os clássicos para São Januário, mas isso se deu muito mais por não ser vantajoso vir para o Maracanã. O Maracanã está com um contrato específico com um determinado clube e isso impedir que o Vasco utilize de alguma forma. Mas também, muitas vezes, e aí um episódio até que foi bem complicado pro Vasco, teve até um efeito, né, que a gente perdeu o mando de campo e tal, foi um Vasco e Flamengo de 2017, se eu não me engano, foi 2017, em que teve uma briga generalizada da torcida do Vasco após uma derrota pro Flamengo, né, que no Maracanã seria uma coisa normal perder de 1-0, mas ali aquilo se configurou que podia desencadear isso e desencadear uma ideia de torcida única, mas que não avançou. Mas o Vasco, por exemplo, vem jogando com o Fluminense sempre numa lógica de 90%, né, e 5%, não é nem 10% para o outro, então diminui ainda mais a presença do torcedor adversário, por causa do embate em relação ao lado do Maracanã, por exemplo. O Botafogo vem jogando também os clássicos com mando de campo no Engenhão e limitando a presença da torcida adversária a 10%. Também gerou coisas, não foram tão noticiadas, né, de flamenguistas estando na torcida do Botafogo no Botafogo e Flamengo que teve lá esse ano. Mas que essa limitação, independentemente de ser torcida única, essa limitação no Rio de Janeiro ela já vem acontecendo, e um local tradicional em que clássicos eram disputados com meio a meio, né? Claro que dependendo do momento das torcidas isso se reconfigura de alguma forma, mas o Vasco e Flamengo, por exemplo, que teve do 4-4 agora, o Vasco teve direito somente a Sul. Não foi só 10%, mas foi somente a Sul. O que algumas pessoas até falaram, mas o Vasco mandou o jogo contra o Flamengo esse ano em Brasília, né? Lá não foi assim. Lá, claro, vendeu para alguém, e eu não sei como foi essa divisão, não foi ao jogo de Brasília, mas obviamente não foi só um setor pro Flamengo. Mas acabou acontecendo aqui, não tinha setor misto num clássico que tradicionalmente tem. Eu já fui várias vezes na parte mista, até porque tem isso, né? O Irlan acabou de falar,
Imagina que o pai e o filho têm times diferentes, eles não, né, na mesma cidade, eles não podem ir ao clássico no mesmo setor, porque isso é um problema. E no Rio de Janeiro, mesmo com toda a tradição de ter um equipamento como o Maracanã que permitia isso, isso também vem se afastando. Por vezes, há um olhar muito clubista assim, do torcedor, né? Às vezes até decisão por vezes? Não, mas eu digo assim, eu digo em relação ao clássico, aqui no Rio de Janeiro, muita gente gosta do Maracanã e gosta do clássico no Maracanã. Mas eu vejo o torcedor do Vascaíno falando, não, leva pra São Januário. Leva pra São Januário, que lá a gente, território hostil e tal. Eu acho até que alguns jogos podem ir pra lá. Mas a grandeza de um clássico, acho que merece o Maracanã, né? Ainda mais se falando numa capacidade pequena, né, para São Januário atender hoje. Um clássico de um porte grande. Mas o que eu ia falar é que às vezes é interessante olhar para o outro, né, ter um pouco de empatia, alteridade e pensar, tá acontecendo isso com esse torcedor, mas vai acontecer comigo ao contrário. Foi muito frustrante vir pro Maracanã assistir Vasco e Fluminense, um jogo horroroso também, foi 0x0 esse ano. E mais da metade do Maracanã vazia, porque houve uma limitação para venda para a torcida do Vasco, e a torcida do Fluminense não encheu a parte dela também. Assim, foi bem ruim, acho que o jogo foi ruim também por isso. Se as torcidas estivessem lá, acho que a motivação poderia ser outra, por mais que a qualidade dos jogadores não mude, né, de uma hora para outra assim. Mas acho que isso interfere, e aí essa falta de empatia, né, faz com que ações de união de torcidas, né, seja na configuração da Anatorg ou de coletivos de torcedores até que não sejam ligados a coletivo, elas às vezes não aconteçam, mas existem ações que estão caminhando para isso, né? Como o Irlan deu gancho, a Frente Nacional pelo Futebol Popular, que teve uma reunião agora, até utilizando o espaço do Inter, né, no Beira-Rio, caminha um pouco para isso, para que os clubes se enxerguem, os torcedores dos clubes, né, na verdade, torcedores e sócios, quem faz ativismo na arquibancada e nos espaços de decisão dos clubes, também comecem a pensar em se unir para bater de frente a algumas ações que vão prejudicar todo torcedor, não só o torcedor do clube A, B, C, D. E aí, por exemplo, há agora, né, a pauta sobre os clubes virarem empresa, né? Há essa coisa da torcida única, há outros assuntos que unem os torcedores que estão lá militando pelos seus clubes, mas que estão militando pelo futebol, na verdade, né? E você que está interessado aí no assunto futebol empresa, já está aqui na nossa agenda. Vamos gravar muitíssimo em breve um programa sobre a empresarização dos clubes brasileiros. Irlan vai estar comigo aqui na bancada com outros colegas. O programa vai ficar sensacional, como esse que você está ouvindo. A gente vai fazer uma breve pausa para o nosso quadro Toca a Letra. A música de hoje ecoa no estádio de São Januário e é conhecida como Camisas Negras. Solta a música aí, Léo. Para quem não sabe, né, o Clube de Regatas Vasco da Gama foi um clube pioneiro na luta contra o racismo no cenário futebolístico brasileiro. A música do episódio de hoje tem um trecho que diz: "Eu vou torcer, aqui eu ergui meu templo para vencer. Eu já lutei por negros e operários, te enfrentei, venci e fiz São Januário." Esse trecho relata a inclusão de negros e operários na equipe campeã carioca de 1923, o que gerou uma grande insatisfação dos outros clubes cariocas da época. A letra fala também da construção do estádio do clube, logo em seguida inaugurado em 1927
com o dinheiro arrecadado entre os próprios vascaínos. A música foi composta por Marcelo Paoneiro, que diz o seguinte sobre a sua criação, abre aspas aí para o Marcelo: a inspiração para a criação da letra vem do orgulho da história do Vasco. Eu apenas transcrevi as heróicas páginas construídas pelo clube ao longo de mais de um século. O mérito está na história do Vasco, não em mim. Kleber, você como vascaíno, né, tem algo mais a acrescentar sobre essa música, sobre essa história tão bonita que o Clube Vasco da Gama tem? Sim, na verdade não vou dizer que é acrescentar, mas é contar um pouco de como essa música, como eu entendo essa música, como eu sinto essa música quando ela é cantada em São Januário. Não só eu, mas outros torcedores, falar um pouco de como isso toca o vascaíno, né, o vascaíno quando tá lá no jogo. É uma música que a torcida toda se mobiliza, né, para cantar e há todo um gesto, levantam-se as camisas, né, negras ou não, as camisas que os torcedores estão no jogo, ou as faixas. Inclusive trouxe aqui uma faixa que o nosso coletivo tem, que é a Resposta Histórica, e vou dar de presente pro programa. Muito obrigado. A Resposta Histórica. A gente vai colocar aí nas nossas redes. Você que está acompanhando o nosso programa, entra lá na nossa, tanto no Instagram quanto no Facebook, que vai ver a linda Resposta Histórica 1924. Sim. Explica aí pra gente, pro nosso ouvinte, 1924, o que aconteceu em 24? Então, essa faixa ela não tá no nome da música, mas ela se relaciona, né? A música se chama Camisas Negras, em referência, né, ao que foi até relatado sobre a entrada, a inclusão do negro no futebol. Como eu já falei aqui um pouco antes, o Vasco, ele em determinado momento se colocou contra a associação que tocava o futebol, né, no Rio de Janeiro, e isso muito orgulha, né, o torcedor vascaíno. Talvez seja o maior título, né, nosso, talvez não, com certeza é o maior título nosso. Foi esse episódio que logo após outros, né, ocorreram, como o estádio em 1927, a gente também se orgulha e está cantado nessa música. Porém, assim, essa música, como ela, né, em mim desperta esse sentimento de pertencimento, de identidade com o clube e tal, por vezes eu acho que ela é cantada sem uma reflexão muito grande, né? A gente percebe pessoas cantando a música Camisas Negras e logo depois fazendo coisas que a própria música diz que não é para fazer, né? Ou afirma aquilo que se deve fazer. Então tem essas contradições também que o estádio de futebol ele oferece, né? Porque é um lugar de embate, é um lugar em que você tem o adversário do outro lado. E aí eu vou dar um exemplo no jogo Vasco-São Paulo, não esse último, né, no Morumbi, mas o que teve em São Januário. A gente obviamente cantou Camisas Negras em algum momento, só que em outro momento a gente também chamou o São Paulo de time de viado. E por mais que as pessoas não façam correlação entre essa letra e um cântico homofóbico, ali se colocou uma ação que não era por inclusão, né, que não era por colocar dentro da nossa torcida, que vai contra a história do Vasco. Exatamente. E não dá para separar, não dá para dizer que isso pode, isso aqui. Exato. Então essas contradições acontecem no estádio de futebol. Essa música muito me orgulha muitos vascaínos, mas talvez ela tenha que espelhar um pouco mais o nosso ativismo na arquibancada, né? Poderia dar outros exemplos de contradição, mas essa música ela me traz isso também. Por mais que eu me orgulhe, trouxe a faixa para você do Resposta Histórica. O nosso grupo político se chama Resposta Histórica, justamente por fazer alusão a esse momento e por entender, né, nessa ação do presidente do clube à época de mandar uma carta respondendo que não vai participar do campeonato de 1924, mesmo tendo sido campeão no de 1923, porque não se podia jogar com os jogadores negros e porque não se tinha estádio também, era outro argumento. Mesmo com essa,
com essa história a gente, né, quis trazer o nome do grupo de sócios e linkar com as nossas pautas, que hoje são pautas internas para o clube, mas também são externas. E aí eu acho que vou fazer um adendo, porque assim, há agora nesse momento um movimento chamado Nova Resposta Histórica no Vasco. Então, como eu estou falando resposta histórica o tempo todo, pode haver uma confusão. Nosso movimento de sócio, ele nasceu no dia 7 de abril desse ano, data da resposta histórica de 1924, 7 de abril de 1924, mas a gente já vinha tentando construir ele desde o ano anterior, desde 2018, e a gente protocolou. O grupo é um grupo pequeno ainda, a gente ainda está, né, conversando com outros grupos para entender como funciona, e agora apareceu um movimento que não é grupo político, chamado Nova Resposta Histórica, para arrecadar assinaturas para que o Vasco faça as eleições diretas sem necessidade de passar por dentro do Conselho Deliberativo. É um movimento que foi para, né, criar força, para forçar mesmo o Conselho Deliberativo tomar a decisão, que muito se caminha para tomar hoje, que é a reunião do Conselho, hoje, dia 4 de dezembro. Mas que confunde um pouco com o nosso propósito. Acho que uma nova resposta histórica é algo muito grande, né, que não sei se essa arrecadação de assinaturas vai se configurar, mas é um presente do nosso grupo aí para vocês, e a gente se orgulha muito de ter o nome Resposta Histórica, de ter a música Camisas Negras na nossa torcida, né, cantada pela torcida organizada hoje, que vem desenvolvendo o maior trabalho na arquibancada, que é a Guerreiros do Almirante, a GDA, mas por todo o estádio também. É isso. Muito obrigado, Kleber. Maravilha. A gente, o Fausto daqui a pouquinho vai colocar aí nas nossas redes, então você pode entrar e comentar. Vai estar lá o link também para o pessoal que quiser ter mais informações sobre o Resposta Histórica. Esse é o nosso 6º episódio do Passes em Passes, o esporte como você nunca ouviu. Só fazer uma errata aqui, rapidinho, né? A gente falou aí logo no comecinho do programa que o valor gasto que os torcedores gastaram em 2018 tinha sido de 4 trilhões. Tá errado, viu, pessoal? Foi 67 bilhões. Um pouquinho só a diferença, né? A gente viu aqui esse erro no roteiro. Pede desculpa a você, então vai estar aí também na nossa descrição. Você que acompanhou e falou, nossa, foi tudo isso? Não foi tudo isso. 67 bilhões ao invés de 4,4. E o Irlan também, aproveitando que a gente falou do futebol empresa, né? Tava comentando aqui antes, a gente vai gravar o programa muito em breve, e daqui a pouquinho ele vai estar disponível para vocês nas nossas plataformas. Adiantando nosso Ondas do Leme, um livro, uma coletânea bem interessante sobre essa questão da empresarização dos clubes. Fazer aquele breve jabazinho, né? Aproveitar que ninguém é besta, ainda mais porque a audiência do Passos em Passos é qualificada e gosta desses debates. Fiz aí um trabalho de organização, né? Uma curadoria, digamos assim, de pessoas que podiam trazer uma perspectiva um pouco mais crítica sobre esse processo de transformação de clubes em empresa, né? É um debate que está muito vigente no Brasil hoje, e aí a gente achou mais do que importante, ali, principalmente o pessoal na bancada, que a gente traz esse tema sempre, e aí vai sair o livro Clube Empresa, Abordagens Críticas Globais às Sociedades Anônimas no Futebol. É bem trava-língua, mas é isso aí. É uma parceria com a editora Corner, né, que está fazendo um processo bem dialogado mesmo, bem bacana. A Corner, que tem aquelas revistas muito boas, com entrevistas, com matérias bem bacanas, vale a pena. Já está com a pré-venda aberta, né, no site livrariafc.com.br. A previsão é que a gente consiga lançar em fevereiro. Alguns textos ainda estão sendo finalizados, vai ter a tradução de alguns textos. Por quê? Né? Porque a gente quis pegar principalmente gente que viveu e pode relatar o que aconteceu no Chile, na Espanha, em Portugal, na Argentina também e em alguns outros países da Europa, de certa forma. Então são mais de 10 autores e 3 grupos de torcedores ligados a 3 clubes, né? O Colo-Colo do Chile, o Sevilha Futebol Clube da Espanha e o Belenenses do Portugal, né? Por que isso? Porque exatamente esse tema que a gente tem hoje, né? O ativismo torcedor, ele também estuda o futebol, né? Ele traz reflexões e traz novas respostas do que a gente precisa. São 3 casos bem distintos, assim, de clubes de dimensões bem distintas, mas que mostram, né? Ensinam
como esse negócio de transformar clube em empresa não é algo que vai solucionar a nossa vida, pelo contrário, traz muitos problemas, traz muitos conflitos entre torcedores, mas lá no fundo, né, aquele engajamento do torcedor vai estar sempre presente, né? A sensação de pertencimento, ela nunca se perde. Então tem outros autores, né, como Emanuel Litti Júnior, Verônica Moreira na Argentina com Rodrigo Dascal, Sebastião Munhoz do Chile. Aqui no Brasil tem Vitor Figos, Daniel Ferreira, aí eu mesmo que vos fala, e um texto sobre futebol alemão com Carlos Vinhas, que avalia também o modelo alemão, um modelo que media um pouco esses interesses do mercado e dos torcedores. Maravilha, você que se interessou, vai estar na descrição aí o nome completo do livro, já na pré-venda, como o Irlan falou, e a gente vai falar Só esqueci um outro muito importante, que é Lucia Rabeca, que é uma pesquisadora, mas também é torcedora e sócia do Racing, que vai trazer um texto sobre a experiência do Racing virar e desvirar a empresa. Muito bom. E a gente vai se aprofundar bastante aí nesse tema no nosso podcast, que você que vai ficar ligado aí nas nossas plataformas vai acompanhar e vai ouvir esse programa. Continue aí compartilhando o nosso podcast com seus amigos, o Passes em Passes. Tem alguma sugestão de pauta, tem pergunta, entra lá no @LemeUERJ, tanto no Facebook quanto no Instagram. Conversa com a gente, o nosso quadro LemeCast Clube, é a hora de você, ouvinte, participar. O questionamento de hoje é do nosso internauta R.AlencarJR, @R.AlencarJR. A pergunta dele é o seguinte: existe algum diálogo direto com as torcidas organizadas? Eu acho que o nosso amigo aí, ouvinte, está se referindo a essa relação da diretoria com as organizadas dentro de um clube. Se vocês têm essa experiência, né, de ver como que isso é dado e em que ponto isso causa passes e impasses no ativismo no torcedor, das relações das organizadas com as diretorias. A gente já chegando no finalzinho do nosso Passes e Impasses, mas esse tema é muito importante. Então, hoje no Vasco isso é um pouco distante, né? Eu não sou de nenhuma organizada, né, mas nos coletivos que eu faço parte, nos coletivos não se entendem como torcidas organizadas, né, tanto a esquerda vascaína quanto a Resposta Histórica muito menos, que é um grupo de sócios, mas eu conheço algumas pessoas, né? Então, assim, com a ausência da Força Jovem, né, do Vasco, esse contato entre a ausência dos estádios como torcida organizada, os membros obviamente ainda estão lá, essa relação ela não vem acontecendo, né? Não existe um diálogo tão direto. E pensando na torcida organizada, que eu mais me aproximo hoje e que estou próximo na arquibancada, inclusive, a Guerreiros do Almirante, a GDA, ela vem enfrentando sucessivos problemas para poder ter acesso ao estádio com seus materiais. Obviamente isso não é culpa da diretoria, né? Mas, na verdade, quem impede isso é a política do BEP, que é o batalhão, né, que lida com os eventos esportivos no Rio de Janeiro, que vem limitando a quantidade de material por assinaturas, por um cadastro lá que tem toda uma lógica que é difícil de conseguir, mas a relação com o clube facilita por vezes a realização da festa na arquibancada. Então quando o clube quer, quando o clube deseja, entra em contato com o batalhão e a torcida organizada consegue fazer então o diálogo, ela vai por esse caminho também. Mas eu vou aproveitar um pouco essa pergunta do internauta, não pensando que ele se referiu à relação com a diretoria, mas talvez em relação a quem faz o ativismo na arquibancada. Com os torcedores. Com a torcida organizada, porque muitas vezes a torcida organizada tem um papel muito direto de fazer a festa do jogo, de tocar a bateria e tal, e ações que são um pouco mais marginais, aquilo não vem de dentro de uma torcida organizada. Então, assim, no nosso coletivo a gente sempre pensou nisso. A gente sempre pensou que ter um contato com as torcidas organizadas do Vasco seria interessante para a gente conseguir percorrer melhor a arquibancada e poder fazer ações que são desde conseguir entrar com uma faixa. Acabei de dizer que não é simples e vou até falar aqui, mas eu acho que é natural saberem disso, né? Todas as faixas que a gente conseguiu entrar até hoje, nenhuma foi por via de chegar pro batalhão e pedir: eu quero entrar com uma faixa escrito ditadura nunca mais no estádio. Não vai entrar. Hoje tem que ser cadastrada a faixa, tem que ter lá toda uma regra e tem a motivação política lá que eles podem alegar nessa inscrição.
Então, pra gente conseguir acessar, a gente tem que ter contato com esses lugares. Claro que a gente entra com a faixa e depois, né, tem um lugar lá para estender e ter relação com as torcidas é importante pra gente conseguir fazer as nossas ações, que passam por isso, mas passam também por ter, né, num pré-jogo, tá ali conversando com outras pessoas que não são do grupo necessariamente, sair um pouco dessa bolha né, progressista de esquerda e avançar para um torcedor que tá ali na arquibancada e que quer separar isso. Isso aí a gente mostrar que por vezes é inevitável. Então, tentei interpretar a pergunta dele de outra forma, para tentar colar um pouco com essa coisa do ativismo, né? E aí eu vou dar só um exemplo. No jogo Vasco e Cruzeiro de segunda-feira, é bom porque está vivo, torcedores do Vasco que pertencem a torcidas fizeram faixas e levaram uma faixa escrito Zezé e o Helicoca, fazendo referência ao Zezé eu vi nas redes sociais, assim, logo começou a circular. Zezé, cadê o Helicoca, né? E obviamente isso tem uma conotação de ativismo político e tal, e uma outra faixa foi a GDA, ela tem uma parceria muito grande com uma torcida da Laú, né? da Universidade do Chile. E, dado o contexto atual, né, do Chile, eles levaram uma faixa, né, falando sobre o momento, e teve uma postagem, né, e uma chuva de pessoas dizendo que a torcida está juntando política com futebol, não tem nada a ver e tal. Óbvio, isso acontece sempre. Estou dando um exemplo aí de como ativismo e torcida organizada, o ativismo, né, que extrapola a torcida pelo clube, se dá também. Sobre torcida organizada, só voltando um pouquinho, né? Tem que lembrar também o seguinte: torcida organizada, pelo menos até meados dos anos 90, talvez no começo dos anos 90, né? Porque a virada 80, 90 é quando se arrefece, né, os conflitos físicos, né, de briga, e quando eles se tornam mais violentos e entram naquele processo que a gente chama de ciranda, né? Que um mata o outro, aí entra em outra esfera. Realmente é um momento que é muito complicado. Não quer dizer que não teve briga, né? Sempre teve briga, pelo contrário. Mas a torcida organizada, de alguma forma, ela era o espaço de dinamização dos anseios torcedores, né? Existia uma referência, uma representatividade, né? Claro, nem todas as torcidas elas eram críticas, né? Então a gente tem períodos bem diferentes e cada clube vai ter seu tempo também, não dá para falar de forma generalista, né? A charanga nasce como algo financiado pelo clube, né? Muitas torcidas jovens, como faz a diferenciação Bernardo, de Holanda, que já também no primeiro episódio a gente sugeriu, ele faz o recorde de torcidas jovens, talvez não seja nem ele, mas enfim, vamos colocar ele que a partir dele você vai saber. Exatamente, elas mudam essa mentalidade, né? Uma coisa mais jovem, mais juvenil, mais rebelde, mais crítica. Então já era um rompimento de determinadas torcidas organizadas com essa ideia da torcida atrelada à diretoria. Então há esse momento fundamental que aí seria talvez os nossos primeiros ativismos torcedores. E ele traz isso no livro dele, né? O clube como vontade de representação. Ele traz isso de uma forma brilhante, inclusive. Não é o foco, mas ele dá uma pincelada sobre essa questão que me inspirou muito, inclusive, a fazer minha pesquisa sobre ativismo torcedor, né? As torcidas organizadas do Botafogo, a Jovem do Flamengo, a Jovem do Vasco, a Força Jovem do Vasco, nos anos 70, em plena ditadura militar, eram uma força de crítica às diretorias. É impressionante isso, você imaginar. Que fechavam a entrada do Maracanã para fazer boicote aos jogos por causa do aumento do preço dos ingressos. Isso é surreal. Hoje em dia a gente não consegue fazer isso, mas a gente fazer no meio da ditadura militar, pai, sobre futebol, né? Então, assim, a gente tem que voltar também um pouco no passado e tentar, né, recontextualizar determinadas coisas, né? Muita coisa foi feita, a gente só perdeu o fio. A gente não aprendeu com isso, não conseguiu trazer esses aprendizados para os tempos de hoje. Hoje, a torcida organizada, por ser muito marginalizada, ser muito criminalizada, por exemplo, a dificuldade que existe hoje de uma torcida organizada comum, que nunca brigou, que não é envolvida com histórico de violência, é a mesma dificuldade da torcida violenta. Então, hoje não tem nenhuma diferenciação, o que é a torcida de pista, o que é a torcida de festa, né? E olha lá que as de pista também são de festa, mas vamos colocar que você pode criminalizar por outros vieses. Então, assim, é o generalismo total, né? É muito diferente, você não tem uma inteligência para pensar o que são as torcidas. Infelizmente, isso também acontece do ponto de vista do ativismo torcedor. Então, elas vão sendo marginalizadas, vão sendo excluídas, vão sendo proibidas, banidas, perseguidas,
E nada melhor para um dirigente de clube do que ter uma situação dessa para botar a torcida embaixo do braço e ter ali um foco de crítica possível arrefecido, né? Então você não tem hoje nenhuma torcida organizada grande do país que tenha força para contestar uma direção que está ali metendo mão no dinheiro do clube. Um Cruzeiro hoje, do jeito que está, a Máfia Azul não consegue fazer nada. Porque sabe que se mexer um pauzinho errado ali no momento errado, ela não entra no estádio, porque a diretoria e polícia e Ministério Público e Justiça estão todos andando em bondade. Então não dá para pensar a torcida organizada como a gente pensaria qualquer outro coletivo nosso, né? O momento é completamente diferente. Maravilha, a gente vai agora para o nosso quadro Ondas do Leme. No quadro Ondas do Leme, a gente sempre indica alguns trabalhos que vão auxiliar você que está adorando o nosso programa sobre esse assunto e se aprofundar um pouquinho mais nele. O que está em alta quando a gente fala sobre o tema ativismo de torcedor? Irlan e Kleber, tem algum livro, algum artigo ou alguma página aí que vocês têm conhecimento que as pessoas estão sempre abastecendo essa página com essas questões que a gente tratou aqui hoje para o nosso ouvinte, né, o público qualificadíssimo que gosta do tema, que está se interessando, que está ouvindo esse lado do esporte como nunca ouviu, continuar cada vez mais se aprofundando nesse tema. Tem algum, Kleber, que você lembra agora? Eu não sou pesquisador da área, né? Eu, na verdade, sou dos números, por mais que não pareça. Eu sou professor de matemática, né? Então, assim, meu trabalho acadêmico é todo para essa área, mesmo sendo, né, na área de formação de professor, mas que não dialoga necessariamente com o futebol. Então, quando eu vim para cá, eu pensei em, como vim representando o torcedor vascaíno, pensar em algo que remeta, né, à história do Vasco e que traga pontos do que a gente tocou aqui. E o livro, na verdade, ele fala, né, o livro Contos da Colina, ele fala de 11 jogadores, mas dá pra entender um pouco de Vasco a partir desse livro, então eu indicaria ele como uma forma, né, de olhar para a história do Vasco, né, de uma maneira interessante, e também acho que fazer um jabá, acho que é interessante, né? Nossa página, né, as nossas páginas da esquerda vascaína, ela não é uma página como de outros grupos antifascistas ou, sei lá, progressistas que têm postagens diárias com uma tentativa de vincular digitalmente, né, as pessoas. A gente está mais preocupado com coisas na arquibancada, mas a gente faz de tempos em tempos postagens que são, né, densas, que são um pouco maiores e tal, que falam sobre coisas que estão acontecendo naquele contexto que se relacionam com o futebol, um contexto político e futebol. Então a gente posta coisas legais lá de vez em quando. E qual que é a página? Fala aí pra galera. Esquerda Vascaína, tá no Facebook, muito bom, no Instagram, no Twitter. E o livro Contos da Colina. Contos da Colina, isso. Muito bom. Irlan, além do que você já citou aqui ao longo do programa, né? A gente manda abraço aí pro Bernardo Buarque de Holanda, tá sempre acompanhando os nossos Passos em Passes. Gigante. Fantástica referência para todos nós aqui. Mais algum outro livro? E além desse do Clube Empresa, que vai, de certa forma, entrar nessa questão, né? Porque se não fosse a reação torcedora à transformação do clubes em empresas ou aos interesses privados que atingem os clubes, talvez esse assunto não tivesse nem interesse, né? Tava dado. Tá dado e pronto. Você não tá incomodando ninguém, então não é problema pra ninguém. Mas é problema sim. E não à toa vou sugerir esse aqui, que é uma coletânea de artigos também. Na verdade era uma edição daquela revista Soccer and Society, talvez uma das mais importantes que tenha na área. É uma edição da Soccer and Society de 2013, né? O volume 13, issue 3, enfim. E isso acabou virando livro, dá pra achar aí, tem aquelas macetezinhos de acesso a esse livro na internet, pra comprar é bem caro, mas você vai achar aí, Football Supporters and the Commercialization of Football, Comparative Response Across Europe, né? Torcedor de futebol e comercialização do futebol, ou mercantilização do futebol, né? Respostas comparativas, né? Enfim, comparações das reações torcedores pela Europa. Ele traz uma análise mais diversa, né? E mostra que por mais que cada país tenha a sua configuração específica de clube como empresa, varia bastante de um para o outro, os torcedores também ali reinventam suas formas de se organizar e contestar isso. Nem sempre ganham, mas muitas vezes botam a cara e contestam, né, a ordem que está dada de futebol, empresa, torcedor, cliente, estádio, shopping center.
Nosso programa está quase no fim, mas antes a gente tem um quadro importantíssimo que você que já acompanha o nosso programa fica esperando o programa inteiro para a gente falar dele, que é o Jogo da Vida. Qual jogo marcou a sua história? Em qual momento o esporte entrou na sua vida? Quando é que você teve a certeza de que era apaixonado pelo esporte? O Kleber, como nosso convidado de hoje, vai falar pra gente qual o seu jogo da vida, Kleber. Então, o jogo da vida, ele não me fez necessariamente perceber que estava apaixonado pelo esporte. Acho que isso não teve uma data determinada. Acho que não tem como dizer quando isso aconteceu. Já era apaixonado quando esse jogo da vida aconteceu. E o jogo da vida a gente não chama de jogo da vida, a gente chama, né, da virada do milênio, né, que foi Vasco e Palmeiras, né, uma virada de 3-0 para 4-3. Não estava no jogo, né, o jogo foi em São Paulo, no Palestra Itália, né, não existe mais. E eu estava em casa, né, assim, eu sou da zona oeste do Rio de Janeiro, Santa Cruz, então eu morava numa favela lá de Santa Cruz, chamada Rolas, que é próximo do Cesarão e de Antares, e era éramos uma família, né, que meu pai já faleceu, um pai, 3 filhos, meninos, todos vascaínos, e a gente assistindo o jogo lá, e 3-0 Palmeiras. Meu pai, né, o dono da televisão, falou: não, vamos parar de ver isso, não vamos ver não, vai ser uma loucura, vamos botar no Show do Milhão. E a gente vai assistir o Show do Milhão enquanto o segundo tempo iniciava. E do nada, vamos botar lá pra ver, já tava 3-1. Ah não, mas tá dando certo, vou voltar pro Show do Milhão. Embalado pelo Silvio Santos, o Vasco. E você aprendeu que é mais importante ser supersticioso do que torcedor. Não sou botafoguense, né? Mas e isso aconteceu novamente no 3-2, até que, não, então vamos deixar aqui porque agora vai, 3-3, 4-3 no final, uma loucura. Já tinham zoado bastante a gente, né? Porque assim, onde a gente morava, todos sabiam que era família de vascaíno e tal, já tinham batido no nosso portão, já tinham no intervalo, a gente saiu, fiz exatamente o contrário. E o que mais me marca, né, é o pós-jogo. Só não tinha Zap, né? Zap é foda. Exato, não tinha WhatsApp. E aí o que me marca é uma coisa que hoje eu acho que se relaciona com o que seria o WhatsApp. Não tinha WhatsApp, não tinha meme, não tinha nada pra gente ficar mandando pra ninguém. No dia seguinte, a gente acorda cedo, né? Não sei porquê. Não fui à escola porque já era dezembro, né? Então assim, os 3 filhos estavam em casa. E aí meu pai falou: vai na banca e compra todos os jornais. E aí a gente voltou com Jornal dos Esportes, o Dia, o Extra, até o Globo, que a gente não tinha costume de ler porque não é um jornal da classe trabalhadora. A gente também comprou. E aí a gente tinha uma vendinha assim, lá na frente, e a gente se revezava ficando na vendinha também lá, uma birosca. Colou tudo na frente assim. E tinha gente que tinha ido dormir no 3-0, não sabia que tinha girado. Então, assim, acordou sem saber. Esse foi um jogo que me marcou, né? Mas assim, como tudo, esse é um jogo que me marca positivamente. Não vou deixar de falar que é um jogo que marca negativamente. Eu tava lá e que, né, talvez seja o primeiro grande fracasso, né, do Vasco aí nesses últimos 12 anos. Foi o descenso em 2008. Contra o Vitória. Então eu tô aqui também falando. Vitória é o time da Mala Branca, Vitória é o time do amor. Então o time pra fazer maldade com Mala Branca. Eu não era a pessoa que tentou se jogar da Marquise, mas me impactou fortemente. Tava lá na arquibancada. Mas é pra falar de jogo que marcou, tô falando de dois aí. Quando eu tive a oportunidade de contar o meu, também foi uma derrota bem triste. Não vou repetir, não. Escute o Passes em Passes número 1. Episódio 1 tá lá, o jogo da vida do Irlan. Apito final. Muito obrigado, amiga e amigo ouvinte. Compartilhe com seus amigos, envie os seus comentários aí pro Lemecast Clube. Leia o nosso blog, comunicaçãoesporte.com. Siga também as páginas do Leme nas redes sociais, procurando @LemeUERJ. Queria agradecer demais ao Kleber pela participação. As portas sempre abertas aqui do nosso podcast, do Passe em Passe, do Leme também, que sempre quando quiser pode vir aqui participar com a gente, viu? Muito obrigado.
Obrigado a você pelo convite. Muito obrigado, mais ainda, pelo presente maravilhoso que já está aí nas nossas redes. Você só tem 2 vascaínos no grupo de pesquisa, né? Mas tudo bem, o negócio é ser democrático. Então, Leda e Vasco, Leda e Fausto estão maravilhados agora com o presentão. Irlan, muito obrigado por mais uma participação. A gente vai estar junto aí daqui a alguns dias no mercantilização dos futebol, clubes, né? Do futebol. Né? Pra quem vai ouvir, daqui a algumas semanas, né? Pra mim daqui a algumas semanas a gente está fazendo uma gravação em série na semana para aproveitar aí as férias, né? A UERJ entra de recesso, mas você vai ouvir dentro de algumas semanas esse outro programa. Passe Sem Passe é uma realização do Laboratório de Estudos em Mídia e Esporte e do Audiolab da UERJ, com roteiro de Fausto Amaro e Marina Mantuano, direção de Fausto Amaro e Felipe Mostaro, produção da Marina Mantuano e edição do Leonardo Pereira. Nosso programa é quinzenal e a gente espera vocês no nosso próximo episódio. Vem muita coisa boa por aí. Passes em Passes, o esporte como você nunca ouviu.